Boa noite, meus irmãos. Estamos hoje terminando os nossos 30 dias de oração pelas crianças, juniores e adolescentes e jovens da nossa igreja. E nós, nesse dia em que a gente termina, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com os irmãos aquilo que nos levou a fazermos isto. E crendo que esse tempo também é um tempo muito importante para a gente refletir sobre as nossas crianças, nossos juniores, adolescentes e jovens, e, claro, estabelecermos compromissos junto ao Senhor em prol dessa turma que nós temos aqui na nossa comunidade. Começou tudo lá no dia 1º de novembro, né? A véspera do feriado. Eu acordei e estava lá tendo o meu tempo devocional, tempo de leitura da Bíblia, quando de repente me começou a bater uma angústia muito forte. A gente já havia comentado com os irmãos da nossa preocupação e daquilo que passava um pouquinho no nosso coração a respeito dessas nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens. E aí, então, enquanto eu estava lendo a Bíblia, me bateu uma angústia muito grande, mas muito grande mesmo, em que eu comecei a pensar o que fazer, como fazer, e começou a bater essa angústia, um certo desespero. E aí, então, rapidamente veio a ideia, vamos fazer uma reunião, reunir todos os pais, vamos apresentar isso, pontuar aquilo, e já pensei, na verdade, para o próximo domingo, vamos pensar nisso e naquilo, mas, de repente, me veio no coração uma voz que me dizia assim, a oração resolve tudo. E aí, então, foi quando eu comecei a realmente ver esta verdade que a gente conhece muito bem, que a oração é a nossa ferramenta, é o mecanismo que a gente conversa com Deus e apresenta a Ele todas as nossas necessidades, preocupações, angústias. E aí, então, me veio essa voz no coração. E aí, então, Deus começou a me orientar e naquela manhã mesmo, eu me lembro que eu peguei o celular, o bloco de notas lá no celular e comecei a delinear dia após dia, um dia atrás do outro, com os pedidos de oração. E acho que em pouco tempo, não sei se uma hora e pouco, já estava ali com os 30 motivos de oração para o mês todo, para os 30 dias de oração em prol das nossas crianças. Daí organizei e já naquele dia começamos a compartilhar com os irmãos esses pedidos de oração, colocando as nossas crianças diante do Senhor. E uma coisa que é comum entre nós, a gente já tem ensinado isso há muitos anos, que nós entendemos pela Bíblia que a família é a base de tudo. A família, ela é a base para que, de fato, no ambiente familiar, os nossos filhos entendam o Evangelho, aprendam sobre o Evangelho e creiam no Evangelho. É fato que as nossas igrejas, ao longo dos anos, têm invertido um pouquinho isso e têm feito com que as nossas famílias acreditem que é a igreja e as atividades da igreja que vão fazer com que os nossos filhos permaneçam com Cristo. Mas, ao longo dos anos, isso tem se mostrado uma verdadeira mentira. Quando eu já tive o privilégio de estar em um presídio. Lá dentro dos presídios, você vai encontrar inúmeros homens, e também, acredito que nos presídios femininos, muitas mulheres que afirmam, eu era cristão, eu cresci na igreja. Você vê pessoas da alta sociedade em ascensão social e econômica, dizendo a mesma coisa, eu cresci num lar cristão, mas estou fora, eu desviei. Pessoas, vamos chamar de pessoas comuns, cresceram na igreja, participaram de inúmeros eventos e hoje estão fora. Alguns vivendo de maneira promíscua, outros dependentes de uma série de produtos químicos, são viciados e todos eles cresceram na igreja. E aí a gente começa a relembrar que a base realmente é a família. Não são as atividades realizadas na igreja. As atividades, elas contribuem, elas colaboram com aquilo que a família está fazendo. Digamos que ela ajuda a reforçar. Os eventos na igreja, eles são importantes para a socialização, para a criança, o junior adolescente, o jovem, ter amizades aqui e, por meio dessas amizades, construírem o dia a dia social deles, construírem relacionamentos
até mesmo já visando o casamento, namorarem, ficarem noivos, casarem. A atividade na igreja contribui para isso, mas ela colabora, mas não é determinante para a apresentação efetiva do evangelho. E já compartilhamos com os irmãos, e os irmãos sabem muito bem disso, que o tempo que a gente passa na igreja semanalmente é muito menor do que o tempo que temos em família. A família fica com os filhos de segunda a sábado, sendo que a igreja se encontra, nós nos encontramos no domingo e talvez alguma outra atividade na semana, mas o tempo é bem mais reduzido. Por isso, a família é a base. E aí, enquanto a gente teve esse tempo de oração, uma história me veio à mente, uma história bíblica de um jovem crente no Senhor que se tornou pastor. Ele nunca participou de atividades na igreja. O nome dele é Timóteo. O pai dele era grego, isto é, não era cristão, não era judeu, não seguia a religião judaica, não acreditava e nem esperava o Messias. Esse Timóteo teve esse pai, que a gente nem sabe qual era o nome, a Bíblia não relata, mas o pai dele não era um cristão. E Timóteo, para vocês terem uma ideia, nem foi circuncidado, o que era comum de todo judeu ser. Timóteo vai ser circuncidado quando ele vai viajar com o apóstolo Paulo. Na viagem missionária, então, Paulo promove a circuncisão ali em Timóteo para não ter escândalo entre os judeus. Mas veja, Timóteo não ia à sinagoga. Timóteo não participava das atividades realizadas pelos meninos na sinagoga. Talvez ele não fez nenhuma daqueles procedimentos comuns aos meninos, que tinha que ser feito com os meninos até 12 anos. Não fez, porque o pai dele, que era autoridade sobre ele, não se preocupava com isso. Mesmo assim, Timóteo cria no Messias. Mais do que isso, Atos capítulo 16 vai contar para nós que ali na região onde ele morava, na cidade que ele morava, ele, Timóteo, que nunca participou de atividades, tinha bom testemunho das pessoas que o conheciam. As pessoas viam que ele era um crente de verdade, mas nunca tinha ido na sinagoga, praticamente. Não participava das atividades, porque o seu pai era grego. Mas como assim? Nunca participou de atividades e mesmo assim se torna alguém expoente como um cristão, como missionário. O que aconteceu? Bom, o que aconteceu, alguns de nós sabemos, é que ele teve uma base familiar, mesmo não tendo um pai, mas ele tinha uma avó e tinha uma mãe. E esta avó, a Lloyd, e a sua mãe, Eunice, o encaminharam na fé cristã. Ele não ia à sinagoga, ele não ia às atividades, mas a avó e a mãe faziam com ele em casa, vamos chamar de atividades para que ele cresce no Messias, para que ele esperasse a vinda, ou cresce no Messias que veio e se tornasse de fato um crente de verdade. Atos 16 vai falar da mãe dele, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, também fala da avó e da mãe dele. Em resumo, o importante é aquilo que a família faz em casa. As atividades realizadas pela igreja contribuem. E elas devem ser feitas? Sim, claro, devem ser feitas, né? Nós foi começado, né, no último sábado na nossa comunidade, os ensaios para o evangelismo em Taquaral e também a apresentação aqui na igreja com as nossas crianças, juniores, adolescentes. E foi lindo vê-los ali. Eles batendo papo, conversando, brincando uns com os outros. É o momento deles se conhecerem, criarem laços de amizade. É muito importante, mas a base é em casa. A família e nós, depois de termos passado esse tempo orando pelas nossas crianças, juniores, adolescentes e jovens, e vamos, claro, continuar orando, nós precisamos reconhecer que sim, nós podemos e devemos ter atividades na igreja, mas o mais importante é a base familiar. E, claro, a gente não pode esquecer de pessoas que o Senhor vai trazer para cá, jovens, adolescentes, que virão de famílias desestruturadas. Alguns deles virão sozinhos. E quando eles chegam numa comunidade que tem atividades para a faixa etária deles, e eles começam a ver que estes jovens e adolescentes não estão sozinhos, que eles têm família, que eles têm pai, que eles têm mãe, que eles têm irmãos, que eles têm amigos cristãos,
que também tem pai, tem mãe, que estão ali próximos, estão juntos, que realizam várias atividades em família. Estes que vêm para cá, às vezes sozinhos, sem pai e sem mãe, ficam tão encantados e são tocados pelo bom modelo, ótimo modelo que eles veem na igreja, que isto contribui para que eles se entreguem de fato a Cristo e queiram esta vida que Cristo oferece. Porque famílias estruturadas, elas não são estruturadas por si só. Estou falando de famílias cristãs. Mas é o Senhor Jesus quem dá todas as condições para que elas se estruturem. E sendo assim, famílias estruturadas, estando numa igreja em que as famílias procuram ser base para que os filhos conheçam o Evangelho e creiam em Cristo, aqueles que vêm de fora, que vêm de famílias desestruturadas, que vêm de lares que estão aí arrebentados, ou mesmo de lares que têm uma estrutura boa, até porque no mundo muitas famílias têm uma boa estrutura, uma boa criação dos filhos, mas quando eles chegam aqui, eles vão perceber que tem algo a mais nessas famílias. E aí eles então se abrirão para o trabalhar do Senhor e vão crer em Jesus e vão querer constituir famílias como as nossas famílias. Mas é claro, a gente precisa entender, as atividades na igreja são importantes, sim, mas elas colaboram para uma base, porque muitos que fizeram muitas atividades na igreja, mas não tinham base familiar, hoje estão longe de Jesus e estão no mundo. E é muito triste ouvir pais e mães falando, mas ele tocava, ele cantava, ele dirigia isso, ele mexia lá no som, ele até pregava, ele até fazia um monte de coisa, evangelizava na rua, mas de repente virou, mudou a cabeça. O que faltou? É claro que muitas famílias buscaram fazer a coisa certa e mesmo assim o jovem chegou no seu momento de decisão e ele decidiu sair. Ele fez a sua escolha, depois de adulto ele também tem a sua responsabilidade. Mas nós acreditamos que favorece muito mais para que os nossos filhos permaneçam com Cristo, quando nós como família somos base e base para que eles conheçam o Evangelho. Algumas dicas bem práticas para nós sermos família que realmente oferecem aos filhos uma boa base. Culto doméstico. Ele é muito importante, que nós realizemos o culto doméstico. E já temos dito, de repente, que seja a última coisa do dia, para, após o culto doméstico, todos irem deitar, tendo na mente aquilo que foi estudado na palavra de Deus. Me parece que não vai ser muito vantajoso você fazer 5, 10 minutos de culto doméstico e fazer rapidinho, porque querem assistir a série que está passando lá em determinado canal, ou assistir determinada novela, ou assistir determinado filme, que boa parte deles contrariam tudo aquilo que a gente estudou. A gente lê a Bíblia, faz o culto doméstico, e aí vai assistir uma série em que a gente torce pelo pessoal que assalta banco. E aí a gente lê, faz 10 minutinhos de culto e fica lá 1h30 vendo a série. E as crianças estão junto vendo e a gente nem tem a preocupação se aquilo que nós estamos vendo e fazendo contribui para o crescimento espiritual delas. Então, o culto doméstico ele é muito importante, mas pensar nisso. Eu faço o culto doméstico, mas tem que abrir mão de outras coisas. Quem sabe, quando os filhos estiverem vendo alguma coisa nas mídias, estarmos juntos para ajudarmos a eles a perceberem aquilo que é correto e aquilo que é incorreto, aquilo que contraria as Escrituras e aquilo que está certo nas Escrituras, que combina com as Escrituras, para que eles, é claro, também entendam, porque a gente nunca vai deixar de ver as coisas que o mundo apresenta de maneira voluntária ou involuntariamente, a gente vai ver e vai saber dessas coisas, só que a gente precisa saber discernir. Culto doméstico, muito importante para a gente ter tempo de leitura da Bíblia, de oração, de conversa com os nossos filhos. Famílias, estabeleçam horários para que vocês tenham o culto doméstico. Não arranjem desculpas, priorizem. E se é prioridade, a gente arranja tempo. Vida devocional individual. Homens da casa tenham o seu tempo devocional e dirijam e incentive, motive o culto doméstico. As mulheres que não têm os maridos cristãos, lembra do exemplo da Eunice e da Lloyd. Assumam o compromisso de ensinar seus filhos o caminho do Senhor, com a permissão do seu esposo, convidando-o para participar também, para que ele esteja junto com você, mas se ele não quiser e ele dando permissão,
faça você o culto doméstico e tenha a sua vida devocional individual. Incentive os seus filhos a fazerem isso. Assim como nós ficamos perguntando, já fez a tarefa? Já estudou para a prova? E a gente fica lá pegando no pé deles com relação aos estudos, devemos também, com todo amor e carinho, e mostrando para eles qual é a nossa preocupação, incentivá-los a lerem a Bíblia. Pergunta, já leram a Bíblia? Vamos deixar o celular, vamos ter o nosso tempo de leitura bíblica. Estabeleça as regras na casa. Celular, tanto tempo por dia. Acabou esse tempo, é leitura de um livro, leitura da Bíblia, fazer exercício físico, nada de ficar o tempo todo socado dentro do quarto. Você, como família, tem que estabelecer essas regras. Outra coisa que é muito importante, além dessas coisas feitas em casa, envolve também as atividades na nossa comunidade. A participação nas atividades da nossa comunidade aqui na igreja. Participação nos cultos que a gente tem domingo de manhã e domingo à noite. Atualmente nós estamos tendo o mesmo culto domingo de manhã e domingo à noite, dividindo o grupo por conta das questões restritivas da pandemia que agora está se abrindo, mas ainda a gente vai manter dessa forma. Um culto de manhã e o mesmo culto à noite. Procure estar presente. A gente tem visto muitas famílias, e você talvez pode ser uma dessas famílias, que estão escolhendo não vir, que estão permitindo ou não estão priorizando o estar com os irmãos. Sempre colocando alguma coisa, e é fato, algumas pessoas têm motivos importantes e que realmente são impeditivos para que elas estejam aqui. Mas alguns é uma questão de priorizar. Olha, domingo é o tempo que nós vamos estar com os nossos irmãos. Todos os dias são o dia do Senhor, né? No passado a gente usava o domingo é o dia do Senhor. Não, na verdade, todos os dias são do Senhor. Mas podemos dizer que o domingo é o dia em que nós nos encontramos com os nossos irmãos em Cristo. Priorize estar. Hoje é terça-feira, dia 30 de novembro. Então, próximo domingo, dia 5 de dezembro, programado já estarmos lá. Faça chuva, faça sol, boa parte de nós temos veículo, temos guarda-chuva, nós vamos. E já motive o coração das crianças, nós vamos lá ouvir a palavra de Deus. Já para as crianças, traga papel, lápis de cor, porque elas desenham enquanto a gente ministra a palavra. Mas participar, não deixar que qualquer coisa te tire do culto. Essa é fato, a gente tem semana extremamente corrida, no domingo a gente está cansado, às vezes é hora de fazer mercado, hora de limpar a casa, lavar roupa. Irmãos, a gente entende tudo isso. E entendemos também que a oração resolve tudo. Coloque todos esses empecilhos diante do Senhor. Deus vai te dar a saída. Você é inteligente, Ele te fez inteligente. E você vai achar os caminhos para você estar presente com a tua família, com os teus filhos, para estar aqui. Lembrando, estar aqui não é o primordial no sentido assim, é isso que vai salvar meu filho. Não, não. O que vai fazer é a base em casa. Por isso que a gente começou pelo culto doméstico, vida devocional, individual, o diálogo com os filhos, tempo com os filhos, sempre tudo que viverem apontando para Cristo, mostrando a oportunidade, dando a eles a oportunidade de experimentarem Cristo, investimento na oração, mas também envolve a participação nas atividades aqui. Nós tínhamos, antes de começar a pandemia, pequenos grupos que se reuniam em um dos dias da semana. Você, com a sua família, pode e deve participar. Mas não tem nenhum grupo perto da minha casa. Bom, então que tal começar na sua casa, convidando os irmãos que moram ali mais perto para, durante a semana, terem um dia para lerem a Bíblia juntos e orarem juntos. São coisas que você pode fazer. Vamos ter evangelismo em Taquaral agora, no dia 18 de dezembro de 2021. Programe, já coloca lá na agenda da família. Nós vamos participar. Possivelmente vai ser vamos começar a chegar lá às 6 horas da tarde, 18 horas. Quer dizer, então, a partir das 5 horas da tarde, no dia 18, a gente não marca nenhuma atividade, porque a partir desse horário a gente vai estar envolvido no evangelismo que vai ter lá na cidade de Taquaral. E vamos como família, vai todo mundo. Aquela festa envolvidos com a família. Envolver-se também nos ministérios que são realizados na igreja. Você tem dons, você tem habilidades, você pode se doar. Olha, eu posso fazer isso, eu posso ajudar naquilo. De repente você vê alguma necessidade, você pode atender aquela necessidade. Isso não significa, eu tenho que me envolver para o meu nome aparecer. Não, tem muitas coisas que são feitas nos bastidores. E você pode ajudar e envolver a tua família
também para ajudar. De vez em quando a gente chega aqui, bateu uma ventania, tem um monte de folhas espalhadas. Os que chegam vão lá, pegam vassoura, pegam rodo e vão fazer a limpeza. E você e a tua família ajudando nisso. Às vezes viu alguma coisa fora do lugar, vai lá e se envolva financeiramente. É muito importante que a gente mostre para os nossos filhos o quanto nós amamos a obra do Senhor, dando de nós mesmos, nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo, e dando dos nossos recursos para a obra ser realizada. Você compartilhar com seus filhos, olha, nós recebemos agora o nosso salário, olha, essa parte aqui do nosso salário, do nosso dinheiro, a gente devolve lá para a obra do Senhor. E de repente o filho vai perguntar, mas pai, no que é usado? E você vai poder dizer, como você já tem aprendido, como adulto, você sabe que nós investimos no sustento do pastor, nós investimos na compra dos equipamentos que são usados aqui na igreja, de todo tipo, né, de equipamento que a gente tem. A gente ajuda muitos missionários. E você pode contar para eles a história do missionário Valdir, dos missionários Gustavo e Ávila, do Serginho e a Nathalie, do Sergião e a Márcia, do Genivaldo e da Mara, do Ramon e a Débora, e você vai contando, tem outros missionários da Junta de Missões Mundiais, da Junta de Missões Nacionais, e você pode até fazer um desenho para ele perceber que o dinheiro sai aqui da Segunda Igreja Batista e vai lá para tal lugar, vai para outro lugar, e ele vai entender a importância dele também investir no reino de Deus com as suas moedinhas, com a ofertinha que, com a mesada que ele recebe, ele tira ali uma parte da mesada e devolve para o Senhor. Ele vai aprender com os pais, com a família, como é importante investir no reino de Deus. E é claro, tudo isso começa onde? Em casa. Os filhos, por exemplo, estando aqui num dia de ceia do Senhor. A ceia, ela é ministrada para aqueles que já creem. Na nossa denominação, tem também aquele hábito de ministrar àqueles que são batizados, isto é, aqueles que assumiram publicamente que são salvos e que querem andar com Cristo, então eles participam da ceia. E os filhos vendo o que é aquele cálicezinho com pãozinho em cima, e você, depois no carro e no culto doméstico, poder explicar para ele o simbolismo do pão, o simbolismo do cálice, do suco da uva, a representatividade que está ilustrando isso, está ilustrando aquilo. Alguma coisa que o pastor fala lá na frente, numa linguagem mais voltada para os adultos, e o filho vai, mas o pai, mãe, o que é aquilo? E você, estando aqui, vai poder falar para ele, explicar para ele. Irmãos, 30 dias de oração, não acabou, continua. E continua porque todos nós precisamos entender a função da igreja, a função da família. Aquilo que é prioridade para a família fazer, e ela é a base. Não esperemos que a igreja salve os nossos filhos. Quem salva os seus filhos é Jesus. E a ferramenta principal que ele usa é a família. A igreja ajuda a complementar, a dar um ambiente em que muitas questões são esclarecidas. Por exemplo, como pastor tempo integral, eu tenho tempo para estudar as escrituras, entender bem os textos, para explicar para os irmãos, para que você tenha suporte necessário, conhecimento necessário para ensinar lá na tua casa, na linguagem que o teu filho vai entender. Por isso, família é a base. A igreja colabora. E uma das coisas que a igreja colaborou durante esse mês foi, de forma intensa, estar orando em prol das crianças, dos juniores, dos adolescentes e dos jovens. E claro, você percebeu que nós oramos por todo mundo, porque o foco foi a família, que os pais e a igreja. E foi colocado de maneira proposital. Os pais primeiro, depois a igreja. A igreja não é responsável pelos seus filhos, neste aspecto de levá-los realmente a conhecer o evangelho, porque você, pai e mãe, tem mais tempo com os seus filhos do que a igreja, a comunidade tem. A comunidade é parceira. Assim como, abrindo um pouquinho o leque, a escola é parceira. Não é a escola que educa os seus filhos. Ela passa conhecimento. Quem educa são vocês. E assim como outras coisas na sociedade, não jogue a responsabilidade para frente. Começa com vocês. Por isso, pais e igreja. E vocês não têm a ideia de como, depois que Deus colocou isso no meu coração, naquele dia primeiro,
O restante do dia primeiro eu fiquei em paz, assim como no restante do mês e até agora eu continuo em paz. E continuarei assim pelo tempo que eu lembrar que a oração resolve tudo. Assim como todos nós ficamos em paz quando lembramos que a oração é o instrumento que Deus nos dá para chegarmos a Ele e colocarmos diante dele aquilo que está pesando nas nossas costas. Não andarmos ansiosos por coisa alguma é a ordem que Ele nos dá. E a ordem continua para que apresentemos tudo diante do Senhor com oração, súplicas e com ação de graças. Foi isso que Paulo falou à igreja lá da cidade de Filipos. E é isso que o Senhor fala para mim. Aquela angústia foi resultado de uma falta de lembrança do princípio bíblico, da verdade que Deus ensina. Aquele dia que eu fiquei angustiado foi porque eu esqueci ou simplesmente ignorei que a oração resolve tudo. Fica aí a dica para todos nós, principalmente para mim, não esquecer disso. Não nos esqueçamos, não só no assunto crianças, juniores, adolescentes e jovens, mas em tudo. A oração resolve tudo. Muito obrigado por você que participou desses 30 dias de oração pelas nossas crianças, pelos nossos juniores, adolescentes e jovens. E crianças, adolescentes, juniores, jovens, motive os pais de vocês para que, como família, vocês estejam cada vez mais envolvidas com a obra do Senhor, com Cristo, crescendo em santidade e em graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor e na bênção do nosso Deus. Até a nossa próxima transmissão.